Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o meu nome é Leonardo Winkler, estou aqui apresentando esse trabalho com o meu colega Guilherme Paraboni. Hoje eu vim falar para vocês sobre a cultura da erva mate. Acho que todo mundo aqui deve conhecer ela pelo consumo de chimarrão ou até do tererê, mas hoje eu vim falar sobre o cultivo dessa cultura. E por que a erva mate se encaixa aqui no clima da região? Aqui, a região tem um inverno muito rigoroso, com geadas, e os dias mais frios do ano passando com temperaturas de negativas. E, e no verão, com dias quentes, com 30, 40 quase graus, né? E ela é uma cultura muito resistente. Ela aguenta as variações grandes de temperatura, então vocês não vão se incomodar com esse problema do clima. A erva mate é o principal produto não madeireiro do agronegócio florestal aqui na região sul do Brasil. E a região aqui de Chapecó é muito propícia para essa cultura, pois além do clima, a região tem o tipo de solo, a vegetação e a demanda local e regional que, que esse produto se encaixa, né? Vou falar de mais uma vantagem da erva mate, que é um produto que sempre será consumido, principalmente aqui no sul do Brasil, onde é uma tradição tomar o chimarrão, né? Não tem perigo de falta de procura da erva mate. Até mesmo agora, na pandemia, a procura aumentou cerca de 20%, pois as pessoas estão mais em casa e por cada um ter que fazer a sua cuia ali, né? Não poder fazer o compartilhamento, daí a procura aumentou, né? A, a produção da erva mate consegue manter a demanda do comércio local, regional, e ela ainda é exportada. E se a área do plantio for destinada especificamente para a erva mate, com um espaçamento de 3 por 2 metros, daí você consegue cerca de 1.666 plantas por hectare, né? De fazendo as contas, de como o valor da muda gira em torno de 50 centavos, daí o preço de mudas por hectare dá R$ 833 por hectare de mudas, né? Claro que ainda tem o adubo de toda a mão de obra, mas o preço gira em torno lá dos R$ 833 por hectare de mudas. Mas como eu falei antes, leva cerca de 7 anos para se ter um retorno do investimento feito. E o plantio da cultura da erva mate, visto que será um povoamento florestal, onde será de longo prazo, um pé de erva mate demora aproximadamente 7 anos após o plantio para começar a dar um retorno financeiro. A cada ano que passa, a sua produção só aumenta. O primeiro desbaste é feito normalmente no terceiro ano e feito a cada 2 anos depois disso, né? E no sétimo ano que ela se paga, né? Que começa a vir o lucro, que começa a vir realmente o retorno financeiro, né? E um pé de erva mate pode durar até 40 anos, ou seja, depois do sétimo você vai ter lucro até os 40 anos depois do plantio. E sobre a comercialização da erva mate, ela é um produto vendido por arroba. Cada arroba equivale a cerca de 15 quilos e o preço médio da arroba entregue na ervateira gira em torno de R$ 20. Esse preço varia um pouco, mas é sempre
de na casa ali dos R$ 20. E se a ervateira tenha que tirar as folhas do cerval, como ele tem um custo a mais para a ervateira, o preço fica em torno de R$ 15. A erva mate não tem a distinção de espécies, é só a erva mate, o tal do Ilex paraguaiensis. A única distinção que vai ter é na hora da colheita, que a ervateira que irá comprar vai verificar sobre o tipo da erva, se você vai ser a tradicional ou a nativa. A nativa é aquela que é natural dali, que não foi alguém que foi e plantou ela lá. Ela é natural dali. Se ela foi plantada, ela é a chamada tradicional. A que, se vocês irão plantar, vai ser a tradicional daí. A outra boa vantagem da erva mate é que se vocês não querem fazer uma produção em grande escala, como um plantio de soja ou outras grandes culturas, a erva mate é uma boa opção para você fazer nas suas áreas mais declivosas, onde o acesso com máquinas é mais difícil. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje vamos falar da cultura da erva mate. Nossa propriedade ali em Chapecó, no distrito de Marechal Bormann. Aqui no vídeo já falamos sobre os climas, todos os fatores favoráveis, a demanda aumentando por causa dessa pandemia. E agora a gente vai falar sobre o que temos que fazer no solo. O que temos que fazer no solo para que o plantio, preparar o solo, todas essas coisas para o plantio da erva, o cultivo e sua colheita posteriormente. Lembrando que a erva mate é uma espécie muito resistente ao clima, tanto seco quanto frio, inverno rigoroso e verão quente. Pode ser plantada em terrenos declivosos, onde há grãos não é muito aconselhável. Mas então vamos às características, né? Então, se você quer fazer plantio de erva mate na região de Chapecó, ali perto das margens do rio Uruguai, que divide Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você vai chegar lá. Primeira coisa é preparar o solo. Como é que podemos preparar o solo? Então, a gente vai fazer primeiramente a retirada de resíduos que tem sobre o solo, né? Isso vamos fazer com trator com lâmina frontal, onde recolhe os resíduos. A manutenção dos resíduos, que vamos tirar os resíduos e depois ficar mantido sobre o solo. Não vamos deixar o solo exposto, que pode causar erosão. Em seguida, né, manter sobre o solo e incorporar o resíduo com a grade, né, passar uma grade com disco recortado para fazer a incorporação do resíduo. Feito isso, temos que fazer uma correção química do solo. Essa correção química do solo tem que ser aproximadamente uns 40 dias antes do plantio. Então tem que fazer um planejamento muito bem certinho, né? Depois já tem que encomendar muda, de preferência 6 meses antes do plantio, já tem que preparar o solo uns 2, 3 meses antes do plantio. E a correção química do solo, vamos fazer a calagem, aplicação a lanço do calcário, que tem que ser aproximadamente uns 40 dias antes do plantio, né? Em seguida, já que eu fiz a aplicação a lanço do calcário, posso fazer uma adubação, né? Recomendamos usar o adubo fertilizante 5-30-30, né? 5-30-30, que é um bom fertilizante, a erva gosta bastante. E após de fazer a adubação, eu já posso fazer a gradagem novamente com o disco recortado para mexer esses nutrientes ali, calcário, adubo, resto de solo orgânico que ficou. Em seguida a subsolagem, de preferência uns 40, 50 centímetros, né? Com 3 hastes, dependendo do grau de compactação do solo. Em seguida, já vamos fazer a subsolagem com alinhamento de plantio. Já faz o alinhamento de plantio, onde vai plantar as mudas. No nosso caso, vamos usar o espaçamento 3x2, onde cabe 1.666 mudas por hectare. Depois que eu fiz o alinhamento de plantio, vamos fazer as covas manuais, porque são 80 hectares de efetivo plantio, a área de 100 hectares, o resto vai ficar para mata nativa. E depois que eu fiz as covas, só fazer o plantio. Nosso plantio vamos usar hidrogel, onde esse hidrogel é um gel misturado na água que vamos colocar nas covas junto com a planta para reter mais a umidade do solo. Caso vamos plantar numa época onde saída do inverno, entrada da primavera ali, onde
talvez ocorra um veranico e as mudas podem sofrer. Então vamos colocar esse hidrogel que daí o solo fica mais úmido e daí consegue manter mais a umidade do solo. Em seguida que eu fiz o plantio, não é só plantar e deixar a erva que vem, temos que fazer as manutenções do plantio, né? Temos que ver como é que a erva está vindo, tudo, né? Então recomendamos as manutenções do plantio, o replantio em seguida, que estamos tomando mato. O replantio aproximadamente uns 30 dias após o primeiro plantio, fazer o replantio para ver as mudas que morreram, as que foram atacadas por formigas. E junto com o replantio vamos já fazer o monitoramento de formigas, né? Isso é a principal. E em seguida, manutenção que tem que ser feita sempre no intervalo, quando os pés forem adultos, antes da colheita, depois do plantio, sempre, que é o monitoramento de formigas. O replantio, quando as plantas morrem, já planta outra. A capina e roçada manual, né? A capina e roçada manual próximos aos pés, às mudas. E entre as fileiras podemos passar o trator. Podemos passar um tratorzinho pequeno. Temos que fazer a aplicação de herbicidas, depende como é que está as ervas daninhas, né? Podemos fazer a aplicação de herbicidas. E de 2 em 2 anos vamos fazer a colheita, né? A colheita tem que ser feita de 2 em 2 anos, onde os ramos já estão bem formados, tudo, né? Primeira colheita feita após 3 anos do plantio da muda. E demora a erva mate, assim, demora em média 7 anos para começar a dar um lucro, né? Dar um lucro, retirar o investimento, né? Mas então são essas as principais as manutenções do plantio no cultivo da erva mate, né? Muito obrigado. Com esse vídeo, queremos convidar você, agricultor, você, sócio da cooperativa da região oeste catarinense, norte do Rio Grande do Sul, que mora perto das barrancas da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, próximo ao Rio Uruguai, que invista nessa cultura, invista, pois está aumentando o consumo do mate, como estamos aqui tomando um mate galdeiro, gaúcho, com erva mate cristalina, e que incentive, plante, a longo prazo, mas após 7 anos você vai perceber que o cultivo, o retorno financeiro vai começar a dar a volta. Então, conto com você, social da cooperativa, produtor que está pensando em abandonar os herbais, não abandone. Continue cultivando, invista, que a erva vai ser uma fonte de renda para o futuro. Abraço, até mais.